alguém que quer ser o que não é? Como assim, Valéria? Não entendi. A história de hoje conta sobre um moço chamado Adonias e ele queria ser o que ele não era. Ele queria ser rei. Ele era filho do rei Davi e ele fez alguma coisa que deu uma forçada, mas o que será que aconteceu? Gente, eu tô aqui na casa dos meus pais e como será que eu vou contar essa história? Dá uma olhadinha o que eu encontrei aqui. Olha só, gente, uma máquina de costura. A minha mãe sabe costurar e ela gosta de costurar. E eu encontrei várias linhas. Mas essa daqui, só uma sim? Nada disso. Olha só o que a minha mãe tem. E é assim que a gente vai contar a história de hoje. A história de hoje conta sobre um moço chamado Adonias. Sabe, um dia Adonias acordou, a Bíblia conta, e ele disse: "Hoje eu vou reinar." Ele era muito formoso, e a Bíblia conta também que Davi, o seu pai, nunca contrariava ele. Sabe o que ele fez? Ele organizou 50 cavalos, 10, 20, 30, 40, 50 cavalos com cavaleiros e alguns homens que iam na frente dele para que anunciasse que ele seria o rei. Dentre esses homens estava Joabe e Abiatar, Zadok, Benaia, Simei e o profeta Natã não estavam apoiando Adonias. Adonias então fez praticamente uma festa. Ele convidou muitas pessoas para estar ali com ele. A Bíblia fala que ele convidou todos os seus irmãos, ele convidou os filhos do rei e também todos os homens de Judá. Mas Zadok, Benaia, Simei, o profeta Natã e também o seu irmão Salomão não foram convidados para aquela cerimônia. Enquanto a festa estava acontecendo, aquela cerimônia, o profeta Natã foi conversar com Batseba e ele disse o seguinte: "Batseba, você precisa conversar com o rei Davi. Por quê? Você não sabia? Adonias vai ser rei e isso não está certo, porque o rei Davi não sabe de nada." Então Batseba ficou muito preocupada, porque ela sabia que se Adonias fosse rei, acho que ele não iria gostar de Salomão, tanto que ele nem convidou Salomão para a cerimônia. Então Natã combinou com Batseba o seguinte: que ela teria que ir conversar com o rei Davi e que depois ele confirmaria a mesma história. A Bíblia conta que Batseba foi conversar com o rei Davi e ela disse assim para ele: "Senhor rei, você havia prometido que o meu filho Salomão seria o teu sucessor, o próximo rei, mas você não sabe o que está acontecendo. Adonias, ele está fazendo uma cerimônia e disse que ele vai reinar." Depois que Batseba conversou com o rei Davi, o profeta Natã também conversou com ele e confirmou a mesma história. Então Davi disse para ele: "Chame a Batseba." Então chamaram Batseba, eles explicaram a história e Davi disse: "Certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim." Então o rei Davi pediu para que chamassem Zadok, Benaia e Natã, que já estava ali. E ele disse assim: "Quero que vocês organizem uma mula, a minha mula, coloquem Salomão nela e vão até Giom. E lá vocês vão proclamar Salomão como rei.
Depois ele voltará e se assentará no meu trono. Então, aqueles homens fizeram exatamente como o rei havia ordenado. Chamaram outras pessoas, colocaram Salomão em uma mula e aquelas pessoas falavam: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! E eles tocaram uma trombeta. Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Depois disso, Salomão se assentou no trono que era de seu pai Davi. E agora ele era o novo rei. Enquanto isso, lá junto com Adonias, as pessoas estavam na festa. Viva o rei Adonias! Viva! Viva o rei Adonias! E a história conta que um deles ouviu um ruído, que era exatamente o ruído das trombetas. E um alvoroço. A Bíblia conta que o chão tremia quando eles estavam fazendo toda aquela cerimônia para Salomão. Então, eles disseram: que alvoroço será que é este que está acontecendo lá na cidade? Nesta hora, Jonatas, o filho de Abiatar, entrou. Então Adonias disse: entre aqui, você é um homem tão valente, certamente vai ter boas notícias. E ele chegou um pouco apavorado. Adonias, você não sabe? Salomão foi proclamado rei. O quê? Como assim? Quando os convidados ficaram sabendo dessa notícia, eles foram cada um para o seu caminho. Vamos embora, vamos sair daqui, porque ele não vai ser rei. Vamos lá. E todos os convidados começaram a ir embora, porque eles estavam com muito medo. Adonias estava apavorado e também fugiu. Então, Salomão já estava reinando e Adonias estava escondido. Então, fizeram saber ao rei Salomão que Adonias estava escondido com muito medo dele. E Salomão disse o seguinte para eles: se Adonias for um homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Mas, se achar nele maldade, morrerá. Então, foram buscar Adonias. A Bíblia conta que quando Adonias chegou perante o rei Salomão, ele se prostrou em reverência e Salomão disse para ele: pode ir para a sua casa. E aí, gostaram da história? Sabe, Davi era um excelente rei, mas como pai, deixava a desejar. Porque a história conta lá na Bíblia que ele não contrariava Adonias. Adonias fazia o que ele queria. Isso não é legal, fazer o que a gente quer. Nós precisamos fazer a vontade de Deus.